qual o conceito de liderança? A liderança é algo que pode ser desenvolvida, mas o que você precisa fazer para ser um grande líder no século XXI? Hoje no Fala Aí, vamos entender como o conceito de liderança vem se reinventando nas últimas décadas. E o que isso significa para quem está iniciando a sua trajetória profissional. Eu sou Águida Feitosa. João Sampaio. Mais um episódio do maior podcast educacional de Alagoas. O Fala Aí SESMAC. Mais um episódio do Fala Aí SESMAC. Um lugar onde a gente traz temas relevantes, né, João? E discutir essa temática em específico, ela é fundamental para vários profissionais, né? Hoje, falar de liderança e especificamente liderança no século XXI é o que é um grande desafio. O mundo mudou muito, né, Águida? E a liderança, ela é um conceito bem abrangente, né? Que vai além da liderança das empresas e vai até na própria vida, né? E hoje, com certeza, esse tema vai ser muito importante, né, para a gente discutir. E trouxemos hoje como sempre, né, duas pessoas especialistas no assunto. Experientes, com formação, com, né, egressos de SESMAC. Posso dizer, um amigo meu do Marista. E eu, como é de praxe, né, Águida, eu pediria, por gentileza, para vocês fazerem uma apresentação sobre vocês. E a gente agradece muito mesmo a presença de vocês aqui. Acho que vai ser um episódio riquíssimo de informações. Uhum. Maravilha. Fica à vontade. Bom, eu sou Luciano Vasconcelos. Primeiramente, eu também gostaria de agradecer o convite, né? É muito bom estar aqui com vocês. E principalmente o SESMAC, que fez parte por muito tempo na minha vida. Eu estive na banca lá, estudando em diversas cadeiras, né? A primeira delas, História, João. Foi uma das primeiras cadeiras que eu estudei lá. E foi maravilhoso. Eu era bem jovenzinho ainda na época, viu? Foi em 89. Então, imagine. Depois a gente teve mais algumas vivências pela nossa trajetória de vida. Eu trabalhei em grandes empresas, nacionais e multinacionais. Trabalhei em empresa holandesa, trabalhei em empresa americana, na área farmacêutica. Então, na área de vendas e marketing, a gente passou quase 30 anos nessa área. E foi aí que veio as outras especializações que eu precisava fazer. Já que eu estava na área de marketing e venda, eu precisava me dedicar mais. Então, busquei mais uma formação, administração de empresa. Depois, busquei uma outra especialização, que foi em marketing estratégico, né? E aí a gente foi avançando, entendeu? E também na vida a gente teve a trajetória política, vivemos também a parte pública, onde atuamos como secretário. Vivi 16 anos também na política, fui vereador em Marechal Deodoro, fui secretário de governo também em Marechal Deodoro. Peguei uma grande enchente, se vocês lembram, em 2016. Sim. Fui também secretário de articulação política, fui chefe de gabinete, ou seja, saí exercendo várias áreas que vai contribuir muito para o nosso tema hoje. Não é? Liderança no público e no privado. No público e no privado. Então, foram muitos desafios, tá? E uma outra situação muito interessante, que já era parte de viver na política, de viver a vereança. Então, eu ingressei em Direito também. Aí fiz a formação de Direito, porque você tem que entender aquilo que você está fazendo da melhor forma possível. Quando estou fazendo alguma coisa, eu mergulho assim de cabeça e vou entender a fundo aquilo lá. E ele gosta tanto do SESMAC, que a filha dele também está estudando Isso. no SESMAC. Direito também. Não ia perder essa oportunidade. Eu sabia disso. Isso é um exemplo, né, de sempre estar buscando o conhecimento, né? Mas isso, o líder, o papel do líder, né? Sempre buscar esse conhecimento, né? E essas mudanças que nós vivemos hoje. E vai fazer muito sentido quando a gente se aprofundar no assunto, porque essas skills são importantes. Perfeito. Eu acho que o papel da liderança, ele está totalmente conectado com o empreendedorismo, né? Então, eu me chamo José Fernandes, eu sou administrador de empresas. Eu empreendo desde os meus 20 anos, né? E
depois do Marista, quando eu ingressei na faculdade de agronomia, na época, eu fui buscar empreender por um propósito de ter esse tino comercial, né? Comerciante de empreendedorismo. E desde os meus 20 anos eu busco e tenho meu próprio negócio, né? E durante essa linha do tempo, eu comecei com o ramo de alimentos e bebidas, né? Eu tive lanchonetes e eu fui para dentro da operação, né? E desde então a gente foi buscando também preparar pessoas para a operação. Então eu tive lanchonete no centro da cidade, depois eu fui na época da terceirização da rodoviária, eu fui para a Praça da Alimentação com aquela modernização na década de 90 no terminal rodoviário, né, no ano 2000. E toda a história de empreendedorismo tem história de quebra, né? E aí eu quebrei na época por vários fatores, por imaturidade, por falta de gestão. E por isso, na minha trajetória, eu busquei também o autoconhecimento e a busca pelo profissionalismo. E aí, na época, no final da agronomia, eu fui fazer administração de empresas, eu fui a segunda turma noturno da UFAL, para justamente conseguir empreender, né? Eu estava contando para o Joãozinho, me permita chamar o João Sampaio de Joãozinho, conterrâneo. Eu tive a infelicidade, né? Além da felicidade de ter tido um grande líder, que foi meu pai, que desde os 17 anos ele empreendeu na área da indústria sucroalcooleira, né? Ele foi trabalhar como auxiliar administrativo num grande grupo sucroalcooleiro aqui no estado de Alagoas, e no término ele já chegou à superintendência. Na época não existia tantas especializações nem capacitações. Então eu estava dizendo que não se tem hoje, né? E aí a gente vai entrar na temática de conflitos geracionais, né? Que não se faz hoje tomador de contas de empresas como se fazia antigamente. Isso tem um lado bom, né? Porque o jovem vem com toda essa bagagem para agregar nessa sociedade esses resultados. Então, nesse decorrer do tempo, eu fui fazer um Empretec, né? Fui fazer um Empretec e dentro dos manuais, das características do comportamento empreendedor, tinha antigamente que se falava de curto, médio e longo prazo, que eram 6 meses, 2 anos e 5 anos. Hoje é semanal, mensal, né? E semestral, né? Aí, eu coloquei na minha cabeça que eu dizia assim, eu quero ser um grande gestor, como meu pai foi, numa grande indústria. E eu tive a oportunidade, e graças a Deus por esse network, pelas amizades, pela formação, a gente vai falar muito de valores, né? Sim. Não tem como não se falar em valores nesse desafio. Eu tive a oportunidade, pela formação que meus pais me deram, e de ter grandes amigos. E o Marista me proporcionou isso, né? Hoje minha rede de amizades, né, tá da base do Colégio Marista. Além do nosso dia a dia com esse network. Então eu fui buscar aprender dentro de uma grande organização, e eu fui para uma grande distribuidora aqui do estado de Alagoas. E, na época, eu escrevi no manual do Empretec dizendo assim, eu quero conhecer uma grande organização e ser gestor de uma grande organização. E, por esse caminho, eu tive a felicidade de conquistar a confiança dos diretores e me tornei gerente administrativo de uma grande distribuidora, onde a minha escola de empreendedorismo estava na rede de alimentos e bebidas. E conversando com um grande amigo meu, que eu vou citar o nome porque é muito amigo, o Joãozinho conhece, que é o Nuno Abreu. Sim. O Nuno até hoje é nosso amigo, meu amigo pessoal. Eu, quando voltei para Maceió depois desse convite, eu disse assim, Nuno, o que é que eu vou apresentar como currículo? Ele disse, rapaz, desde os 20 anos que você trabalha, você é compras, você é departamento pessoal, você é vendas, você é dono do negócio, você é operação, e traga isso para um currículo. E quando eu apresentei, certa vez, para esse diretor, ele disse assim, mas você vai fazer o que aqui? Aí eu disse assim, eu não quero dinheiro, eu quero aprender numa grande organização. E ele não acreditou naquilo, porque eu vinha de uma quebra, né?
precisando me sustentar, jovem ainda, com 30 e poucos anos. Ele acreditou naquele propósito e eu disse assim, me dê 3 meses para ficar nessa organização. E mergulhe. Aí ele disse assim, você tem carta branca para entrar nessa organização. E aí eu fui buscar esse autoconhecimento e trazer algum processo que a empresa não tinha. Até pela sua experiência, né? Porque você fez uma trajetória aí riquíssima, né? E eu vejo muito que a questão do líder, a gente aprende muito. Ser erros e acertos, né? Faz parte da vida, né? Perfeito. E sem tantas delongas, mas trazendo para o tema de liderança, eu tive que buscar um autoconhecimento. E esse autoconhecimento a gente tem que buscar também na educação. Perfeito. E aí eu fiz especialização em recursos humanos, fiz especialização em auditoria e controladoria, né? Eu fiz uma especialização em liderança para inovação, né? Que a gente chegou até fazer o módulo internacional na Alemanha. E recentemente eu acabei o MBA de gestão comercial pela FGV. Onde surgiu esse lado empreendedor no ramo que eu atuo hoje? Eu estou no ramo de segurança e medicina do trabalho há 20 anos. Eu sou cofundador do grupo da empresa Soma, Segurança e Medicina do Trabalho. Hoje o Grupo Somar ele é composto por empresa que é um centro de diagnóstico chamado Cuidar Mais. Eu tenho uma clínica médica de medicina do trabalho e a gente tem a unidade de segurança do trabalho. E o Grupo Somar, ele é composto por 3 sócios, eu e mais 2 sócios, João Guilherme e Reilon Feijó, cada um na sua área. E o grupo todinho tem 74 colaboradores. E qual é esse desafio que a gente traz como diretor, como gestor, como líder? É justamente o que nos faz se autodesafiar. Perfeito. Eu escutando vocês, né? Porque assim, quando o João falou que seria um momento que tem muita experiência, né? Sim. Então, assim, experiência, não tem o que questionar aqui, vocês dois, né? E eu achei muito interessante que tanto um como o outro mostrou a importância da formação, né? A questão do conhecimento para somar, né? Não é propaganda, mas ao mesmo tempo fiz, né? É necessário essa formação, né? Porque eu acho que o líder ele tem que passar por tudo isso. Você falou, você foi operação, você, né, foi logística, você foi gestor, então você vivenciar tudo isso. Então, pensando em tudo isso, nessa trajetória de vocês, na vida de vocês, como vocês podem definir a palavra liderança? O que é liderança? Para que quem está nos assistindo possa compreender. Vamos iniciar daí. Veja só, eu não trago o conceitual teórico, né? A gente tem que trazer essa definição de liderança por essa vivência. Eu acho que para ser um líder a gente tem que ter humildade, tem que buscar o autoconhecimento, tem que ter o autocontrole, tem que perceber, principalmente num papel que a gente vive hoje, desenvolver pessoas, né? Porque quando a gente desenvolve pessoas, a gente forma também líderes. Lá na empresa a gente tem um programa chamado Connect Leader, que é o desenvolvimento de líderes de alta performance, onde a gente tem um consultor organizacional, que a gente fez um programa que é justamente o desenvolvimento, fazer com que as pessoas se sintam no papel de liderança. Eu acho que esse é o maior desafio. A questão da idade não quer dizer experiência. A liderança, ela passa por vários processos, vou repetir, do autoconhecimento como a base disso aí, fazendo com que a gente seja disseminador e a gente consiga formar uma equipe multidisciplinar para organizar todos os processos dentro da empresa. Então, acho que na questão da liderança, que é diferente de ser chefe, né? Chefe é diferente de ser líder. Eu acho que o papel maior desse líder, e conceitualmente, é buscar esse equilíbrio emocional, entender as pessoas, buscar entender as pessoas, e talvez seja um maior desafio que nós estamos vivendo é esse conflito geracional. Então, essa é meu direcionamento, é o meu pensamento como liderança. Bom, disse quase tudo, né? Disse tudo. No primeiro ponto que eu sempre analiso é que para ser um líder tem que gostar de pessoas.
né? Vai lidar com muitas pessoas. Verdade. E cada pessoa ela tem um comportamento diferente. E você tem que entender as pessoas individualmente e não em grupo. Muitas vezes a gente se depara, eu já participei de muitas e muitas reuniões em todas as áreas que eu acabei de falar para vocês, e tive a oportunidade, eu sou muito observador, de olhar o comportamento das pessoas, de olhar como ela está se comportando em cada área dela, entendeu? E muitas vezes o líder ele não olha para dentro das pessoas, ele só olha para um todo. E não vê que elas têm problemas individuais e que tem que ser tratado individualmente. E habilidades também, né? E habilidades. As habilidades do líder, como a gente falou aqui, a gente sempre está buscando o conhecimento, está buscando melhorar. Você está enfrentando uma nova área e eu gosto de entender aquilo que eu estou vivenciando. Então eu vou mais profundo. Eu ainda fiz 3 anos de engenharia, viu, no SESMAC. Por quê? Eu já fui sócio numa empresa de engenharia elétrica. Meu irmão fez engenharia elétrica no SESMAC. E nós temos uma empresa de engenharia elétrica. Entendeu? Então, eu fui ser sócio dele lá. Então, eu entrei como administrador, mas disse, não, a gente vai expandir para a engenharia civil, porque a gente vai ampliar a empresa. Então, o que é que eu fiz? Para dentro da empresa. Então, buscar skills, buscar conhecimento para trabalhar com a equipe. Nessa empresa, a gente tinha mais de 60 funcionários que era pé da obra. E tem que saber lidar com esse comportamento da pessoa que está lá naquele campo de batalha também. Então, gostar de pessoas é o ponto fundamental para o líder. Eu vou sair do conceito, porque já foi dito todos que estão aqui. E o segundo passo é treinar essas pessoas, desenvolver essas pessoas. O líder tem um grande papel de fazer os seus sucessores. Entendeu? Se ele for egoísta e prender todo o conhecimento dele único exclusivamente para ele, a organização vai ficar defeituosa, é como se ela tivesse manca. Ele não preparar as pessoas para um futuro próximo, principalmente como estamos vivenciando hoje, né? Nós temos os jovens hoje, ele muda de empresa muito rapidamente. Ele não tem amor pela empresa, como você falou aqui. A gente sempre teve amor, disse, não, eu vou trabalhar para a empresa, essa empresa vai crescer de qualquer jeito, eu vou desenvolver, vai depender de mim. Os jovens de hoje dizem assim o seguinte, não, eu estou aqui na empresa, mas se essa aqui me pagar mais, isso aqui... Muda rapidamente, nem pensa 2 vezes, né? Nem pensa 2 vezes. Não pensa. E falamos de liderança e sempre vem uma questão sobre liderança. Tem aquela coisa do líder nato, né? E tem o líder que consegue alcançar a liderança através do conhecimento, através do estudo. Como é que vocês veem essa questão de aprender a ser um líder? Perceber, né? Lógico que houve aí todo um preparo acadêmico de conhecimento, mas a liderança não ela perpassa também por outras questões de percepção, de exemplo, né? de referência. A liderança, ela pode ser aprendida? É uma pergunta muito interessante. Eu vou fazer assim uma reflexão também. Tem pessoas que já sabem, já nascem tocando violão, né? São natos, ali nasceu aquele artista. E tem aquele esforçado que vai lá e aprende a tocar o violão e chega também... Sofre um pouquinho, mas chega lá. Sofre um pouquinho, mas chega lá. Então, existe o líder nato. Existe essas pessoas, entendeu? Mas também existe aqueles que dizem assim, eu vou ser líder, eu vou treinar pessoas, eu vou desenvolver pessoas. Então, existe as duas pontas e qualquer pessoa que queira, ela alcança o resultado que ela quer. Ele falou aqui, já tive a oportunidade, já quebrei uma empresa, quem não? Tá? Quem nunca teve um negócio que não deu certo? Mas a gente não perde com isso. Pelo contrário, tudo que passou é um grande aprendizado. Você nunca perde, você aprende ou ganha, entendeu? Então, esse aprendizado, você aplica hoje e diz assim, eu já passei por isso, eu não vou passar de novo. Então, você já sabe onde é que não pode errar mais, né? É a mesma coisa com o líder. O líder, ele vai passando cada etapa que ele vai se desenvolvendo e diz, não, eu já tive funcionários assim, eu já posso mudar isso aqui de outra forma. Espelha, né? Um método espelho ou modelagem, eu gosto de usar muito.
é outras formações que eu tenho que eu não coloquei lá, que é em PNL. Eu fiz Practitioner e Master Practitioner em PNL. Então, o comportamento humano e o desenvolvimento humano, eu me aprofundei muito nisso aí. Justamente para conhecer mais as pessoas e como lidar com elas, entendeu? E as suas crenças, né? Pode ser positiva, pode ser negativa. Muitas vezes impede o próprio crescimento dela. Eu não sou capaz, eu não desenvolvo. Então, são coisas que podem ser trabalhadas e ela vai alcançar o resultado. E na modelagem que a gente faz, por exemplo, eu procuro estudar pessoas que tiveram sucesso para que a gente possa aplicar aquele modelo, para que a gente possa desenvolver as pessoas baseadas naquele desenvolvimento. Então, se você pega o bom aqui, vai melhorando sempre. Ou seja, quem quiser pode se transformar em um Sim. ótimo líder, né? Sim. Basta buscar as informações, treinar, Isso. conhecimento. Isso. E com base nessas informações, eu acho que a gente vai para uma questão de cultura, né? A empresa, ela é formada pela cultura dos seus sócios, dos seus líderes, né? Então, o que acontece? Hoje, aí eu trago como exemplo lá na empresa, que são mudanças, né? São processos que a gente implementa, fazendo com que as pessoas se sintam pertencentes na organização. Então, lá somos 3 sócios, 3 pessoas totalmente diferentes, mas que a gente tem um pilar de cultura que a gente não abre mão. Quais são os valores que nós não abrimos mão? A integridade, a responsabilidade, o respeito, a inovação, as relações interpessoais. Então, isso vai fazendo com que as pessoas olhem para aquela organização, olhem para os seus líderes como espelho. Então, a gente também lá tem um processo que a gente chama de jornada transformadora, onde a gente envolve todas as pessoas, desde os auxiliares de serviços gerais até a diretoria, participando desse processo de jornada transformadora, fazendo que todos entendam qual é o objetivo da organização. Então, o que acontece muito, a gente se depara, eu também sou, eu digo que eu estou nos 2 lados do balcão, eu sou cliente e sou fornecedor. Sim. A gente se depara com pessoas fornecedoras que têm seus prestadores de serviço, que têm seus colaboradores, que também têm as suas dores, né? Grosseiramente falando, a gente diz assim que os problemas são os mesmos, só mudam de endereço, independente do porte da empresa, mas a administração pode ser uma borracharia ou usina, mas os processos são os mesmos, são tem compras, tem pessoas, né? Tem processo, tem fluxo, tem operação, né? Tem cliente, tem fornecedor. O que é que difere uma empresa da outra é justamente esse processo de modernização, de autoconhecimento, de busca pela inteligência emocional. A gente vive um processo de conflitos geracionais, né? Os meus 2 sócios têm idade de ser meus filhos e que foram retenção de talentos. Eu comecei 20 anos agora, depois de um período, houve uma dissolução de sociedade e ambos os sócios foram relações de trabalho comigo. Então, com essa observação, que ele tinha um perfil comportamental diferente, a gente convidou para fazer parte do quadro societário. E hoje eles têm o direcionamento, eles são gestores, são líderes, são diretores de cada área. E nós comungamos e compartilhamos com as mesmas tomadas de decisão. O que é que a gente tem feito? No decorrer desses últimos 20 anos, a empresa foi crescendo, a gente teve que contratar pessoas, teve que desenvolver pessoas, treinar pessoas. E aí, nessas etapas, as pessoas precisavam se sentirem pertencentes. Sim. Então, o que é que eu vejo hoje, e pela pouca experiência que nós temos, e é se as pessoas tiverem a oportunidade também de perguntar e dizer assim, o que é que poderemos fazer com essa sociedade, com esses colaboradores que são jovens, que estão entrando no mercado de trabalho, que estão saindo da academia, e o que é que precisa se desenvolver. Primeiro é ter essa busca pelo esse conhecimento. Eu ia fazer exatamente essa pergunta, né? Porque assim, hoje vocês estão no lugar que vocês vão contratar.
Sim, né? sim. Vocês vão escolher, Sim. vão selecionar Sim. quem vai fazer parte do time de vocês, né? Sim. Quem vai realmente ter um perfil de estar dentro dos valores da empresa que você faz parte, da sua, porque isso é importante, né? Antigamente, eu acredito que se contratava muito, que eu queria ouvir isso de vocês, Sim. né? Voltando um pouquinho lá para chegar na liderança hoje, Sim. né? Que é o foco do nosso episódio. Antigamente, eu acho que se olhava muito a parte técnica, Sim. né? Apenas, Experiência talvez, comprovada. faz bem, né? Se formou, é um ótimo engenheiro, um ótimo médico, um ótimo, né, administrador, tal. Hoje eu percebo que houve uma evolução e eu queria ouvir muito de vocês, o olhar de vocês nessa hora de escolher, de selecionar esse profissional, né? Sim. Que aí é a partezinha que você falou muito da questão emocional também, né? Perfeito. Hoje eu acho que é uma soma disso, né? Perfeito. Essa palavra, Agda, que você falou aí, soma, eu acho que ela está muito inerente à questão da liderança, porque a liderança se constrói todo dia com um pouco de cada necessidade. Não é como a gente faz um curso e diz, pronto, agora eu sou advogado, sou médico. Recebi o diploma e uma varinha diploma. mágica me transformou, exatamente. né? O líder não, né? O líder todo dia está construindo um pouco da sua trajetória para se manter como líder, né? Através do exemplo, através de todos esses conceitos que você falou. Por isso, quando você falou essa palavra, não podia de fazer Importante, aí mas é essa importante isso. observação. E me permitam, seguindo com o meu raciocínio, qual é o desafio hoje? Antigamente se escolhia, se selecionava, né? Ou por indicação, ou por referência e por experiência. Hoje a maior preocupação das organizações é fazer o recrutamento e seleção visando o perfil comportamental. O comportamento das pessoas. E existem testes, né, comprovados, né? Mas baseado na cultura da empresa. O que é que queremos? Certa feita eu estava num treinamento e de algum tempo atrás já se mudou muitas etapas, mas eu me lembro bem que o instrutor colocou 2 perfis de gerações e de negócios diferentes. Um de altos executivos jovens, né, com padrões, né, entre aspas, padrões da época ou do próprio business, né, do negócio, e outro padrão de adversidade. Pessoas com tatuagem, com brinco, com cabelo, bermudas, e que estavam no mercado de trabalho. E ele colocou as imagens, né, projetou as 2 imagens assim, qual das equipes vocês gostariam de ter nas suas organizações? E na época, unanimidade, se olhou para aqueles meninos, vamos dizer assim, as gerações de executivos. Formais, né? E que depende do negócio, depende da cultura. Perfeito, acho que isso você chegou a achar importante. E a outra equipe era a equipe da Microsoft, né? Que a equipe da Microsoft não tinha ponto para entrar, eles entravam e saíam no horário que quisessem. Eles tinham meta a cumprir, eles se levantavam e tinham horário de descanso sem nenhum... Eram os padrões para o negócio da Microsoft. E o outro era do Vale Silício. Então, eu costumo dizer assim, que isso vai muito do tipo de negócio e da cultura, para que, quando se entre numa organização, primeiramente, saber qual é o comportamento, quais são os gostos, quais são os direcionamentos que cada um... E você, Luciano, falou uma coisa que eu também estava hoje numa discussão, conversando com o psicólogo lá da empresa. A questão é que, antigamente, o trabalho era o fim. Os jovens, hoje em dia, ele quer o trabalho como meio, porque ele quer ser feliz, ele acha que o trabalho ele não traz felicidade, ele já entra numa empresa achando que tem que cumprir regras, que ele tem que bater suas metas, e eles não estão preparados psicologicamente para um mercado de trabalho que precisa, sim, ter esse equilíbrio. Então, eu acho que o papel da liderança é buscar esse equilíbrio, fazer com que os jovens ou adultos que estão ou mudando de mercado, ou estão buscando novas oportunidades, eles cheguem e eles primeiro precisam saber o que é que eles querem da sua vida. Então, muitas pessoas, muitos jovens, eu falo jovens porque o Brasil ele já é o terceiro
país no mundo com maior doença mental. Né? E o mundo também está aí. Eu quero aproveitar isso e deixar também alguns pilares que eu tenho adotado. Tá? Primeiramente, eu adotei uma filosofia que a minha empresa ela tem um propósito. Dentro do propósito da empresa, a contratação é feita nas pessoas que vão se alinhar ao propósito da empresa. Tá? Primeiro ponto. Segundo ponto, tem um coração ensinável? Tá? Eu não quero o melhor. Não quero o melhor. Eu quero que tenha um coração ensinável. Porque aí ele vai ter a oportunidade de crescer, de se desenvolver. Está aberto, né? Está aberto, entendeu? Então, tem pessoas assim no mercado e a gente tem que buscar, ensinar essas pessoas dessa maneira. Então, como eu tenho uma relação muito próxima com a espiritualidade, vai estar presente também, entendeu? Porque eu tenho alguns princípios que também tem que ser seguidos. Então, a cultura da empresa ela é muito importante para o desenvolvimento de liderança, viu? A gente tem feito isso. Um outro aspecto que a gente tem levado em consideração, e eu tenho visto isso, eu tenho participado de grupo de empresários local. A gente montou o BNI aqui em Alagoas, que é o Business Network Internacional, um grupo que já foi fundado há 40 anos e a gente conseguiu trazer essa metodologia para cá. Eu tenho tido a oportunidade de conversar com vários empresários de diversa cadeia produtiva. Por quê? Lá só entra um por cadeira, entendeu? Então a gente tem tido a oportunidade de, quando a gente vai fazer uma reunião de negócios de 1 a 1, entender como é que aquela filosofia, como ele chegou, como ele cresceu, como ele se desenvolveu. Isso tem dado uma grande experiência na área de liderança. Hoje eu lidero lá, eu sou o presidente de um dos grupos, nós temos 2 turmas, e tem sido muito enriquecedor, inclusive, quando veio esse tema de liderança, veio na cabeça. Porque, por exemplo, eu sou líder de líderes. Entendeu? Sim. Então, eu também tenho um grande papel de passar uma mensagem para eles, dizer assim o seguinte: vamos conduzir assim dessa maneira? Como é que você está conduzindo? Esse problema aqui, como é que a gente resolve? Entendeu? Então, esse compartilhamento de ideias tem sido riquíssimo. Não, eu ia comentar isso, porque você imagina, é um desafio, né? Ser líder não é fácil, né? Não. Ainda mais porque quem está lidando, vocês colocaram isso muito no início, lidando com pessoas diferentes, né? Sim. Pessoas que cada uma traz a sua história, né? Sim, Quando a gente parte para a parte emocional, cada um tem a sua história a ser contada ali, Sim, né? com certeza. Tem as suas formações, né? E ali vai ter um time de pessoas que muitas vezes... Aí eu vou voltar um pouquinho para aqueles reality que a gente começa a perceber que início todo mundo tá junto, depois você começa Tudo a ver. Festa, Depois você vê os grupos de afinidades, né? Afinidades. E depois vê os conflitos que existem, né? Então, assim, apesar é um de desafio, terem um né? objetivo comum, né? Sim, Mas, mesmo assim, como não há coordenação, né? Exatamente. Pelo Então, exemplo que você falou do reality. Do reality, mas na Isso. verdade a gente começa a perceber como o ser humano se comporta, né? Eu gosto de assistir muito pelo comportamento do ser humano. E a gente leva isso para o dia a dia, né? Porque assim, quando a gente pensa em liderança, a gente imagina vocês que são líderes de várias pessoas, mas existe também o líder dele sozinho. Tem aquele empreendedor que eu equipe, né? O povo não fala. Então são vários fatores que são desafiadores para a liderança. E eu fico pensando, quando vocês trazem tudo isso, assim, para essa geração, que mais o que o José Fernandes tocou aqui, a questão de conflitos geracionais, sim, né? Principalmente a gente que está na educação hoje, que está formando as gerações mais jovens, né? Quais são, assim, as dicas que vocês trazem, né? Para essa... Eu sei que vocês falaram da cultura organizacional, sim, vai ter o perfil, mas eu acho que ele, para entrar no mercado de trabalho, ele tem que ter alguma orientação básica, né? Sim. O que é que vocês me dizem em relação a isso? Eu acho que tudo parte do princípio. Eu acho que esse é o maior desafio, porque antigamente se falava muito em formação e educação, né? Que os nossos avós diziam assim, que exemplo de casa vai à praça. Não escutei tanto isso. Não é verdade? Então, assim, sem querer denunciar a minha idade, mas assim, muito a gente viveu escutando isso. E tem uma sabedoria por trás disso. Tem uma sabedoria. Então, qual é hoje, e não teria como a gente acabar esse momento, esse bate-papo, sem falar hoje da maior temática, que é a 9NR1, que se trata dos riscos psicossociais. E qual é o maior desafio?
saúde mental é diferente de riscos psicossociais. E as novas gerações, elas já estão ficando doentes, né? Ou por tela, ou pela inteligência artificial, ou pela tecnologia. O Brasil, ele já lidera mundialmente o maior tempo de tela que as pessoas ficam, né? E que nível? Eu não sou médico, eu não sou psicólogo, mas a gente está vivenciando isso. Lá na empresa, e você falou muito bem, Luciano, em relação ao objetivo, ao propósito da empresa. As pessoas, elas estão sendo apresentadas. Qual é o objetivo da empresa? Antes mesmo de entrar. Perfeito. Antes mesmo. Por quê? O conceito, se for buscar o conceito de relações de trabalho, não existe de acordo de compadre e comadre. Existe assim, você é um bom profissional, você tem essa necessidade de aprender, o seu perfil comportamental está adequado à nossa organização, e aí você vai ser remunerado pelo resultado. E isso é o conceito de relações de trabalho. E o que me preocupa, e isso é a busca por esses processos de maturidade da empresa, é fazer com que as pessoas não pensem que a empresa é um assistencialismo, né? Teve o congresso a semana passada de recursos humanos e teve um momento, uma mesa redonda, que teve a palestrante foi muito feliz quando diz assim, a empresa tem sua cultura. Então, desde a sua entrada, desde mesmo o recrutamento, precisa ficar muito claro o que é que a empresa quer. Qual é a cultura da empresa? A empresa quer experiência, lógico que a experiência conta. E muitas vezes, né, que se cria a missão, o propósito, mas fica embaixo da gaveta. Ou no quadro, ou no mural. Não há nenhum entendimento. Ou no quadro, ou no mural. Isso é um processo que é continuado para fazer com que as pessoas se sintam pertencentes. Então, vocês que são de uma grande organização, o SESMAC, hoje é uma referência a nível Brasil, né, Nordeste, quiçá Alagoas, quantos funcionários vocês têm que passam por esses mesmos problemas? Sim. Né? Não é nem problemas, por processos. Isso. Lá, hoje em dia, com essa linha do tempo, hoje não fala nem em recursos humanos, fala pessoas e culturas. Lá na empresa é o setor de pessoas e culturas. Nada mais, nada menos, é a mesma coisa, que é o recursos humanos, mas pessoas e culturas. Porque hoje em dia as pessoas já entram, quando se fala assim, recursos humanos. Cara, é a mesma coisa. O que mudou foi o tempo. Não é verdade? Não é mudar a sigla não que vai resolver, né? Mas aí a gente, pela questão de processos também, de envolvimento, a gente é um setor de pessoas e cultura, onde auxiliar nossa de gestão recursos, com pessoas, gestão com pessoas, que antigamente gerenciar pessoas, aí não, vamos mudar essa denominação, pessoas e culturas. O que a gente tem feito muito para fazer com que as pessoas se sintam tranquilas, buscando, sabendo que o trabalho também é uma qualidade de vida, é fazer com que ela se sinta pertencente, e eu acho que tem um ponto muito claro, se fosse para trazer aqui como experiência vivida, é trabalhar com transparência e clareza, sem esconder nada. Isso fazendo parte dos valores da empresa, baseado numa cultura de alinhamento entre os sócios diretores. Eu estou falando de sócios diretores, mas eu também fui dono de lanchonete e era eu e mais 3 funcionários. Mas se a gente pensar, e eu sempre tive nessa minha mentalidade o seguinte, nós somos sim líderes que empregamos pessoas, que precisa as pessoas serem remuneradas e bem remuneradas, e é um conceito subjetivo, porque a parte de salário não é apenas um fator motivacional, é um conjunto de fatores, onde ela busca também olhar para a organização e dizer, eu sou feliz naquela organização, porque eu sou valorizado. Isso é um desafio grande para a empresa. E falando de organização, aí vem um incentivo para os jovens alunos que estão ainda na faculdade, né? Essa pergunta, eu fiquei aqui guardado, juntando tudo isso que estava aqui. Participação. Por exemplo, vai a partir dos grupos de trabalho dentro da faculdade. A liderança começa ali. Entendeu? Então, essa participação, esse envolvimento no que tem a proposta da faculdade, tem a proposta dos professores, tem os trabalhos que são feitos em sociedades. Então, é o primeiro momento que eles vão lidar com a liderança. Eu tenho orientado e oriento a minha filha com relação a isso, e ela participa já de vários grupos lá dentro, e ela tem 18 anos, aquela que eu falei para você, né? E o que é que eu faço também? Por exemplo, na reunião de empresários, eu já levei ela.
para ela entender. Já vivenciando esse mundo, Já né? vivenciando o mundo. Isso é Porque muito importante. quando saiu, por exemplo, a gente tem formação de administração, ótimo. Mas quando você termina o curso de Direito, você não tem essa formação. Sim. Certo? Sim. Então ela precisa entender que o mercado é veloz, né? Vai ter uma briga lá fora dependendo do que ela queira. Então, já tendo a oportunidade de conhecer, de participar de eventos, de participar das atividades escolares, entendeu? E tudo agrega, né, Luciano? Vai agregar. Agrega e inspira, né? Inspira. Que o líder ele tem que estar inspirado Ser e inspirar as pessoas, né? Então, Muito eu bem tive a colocado. oportunidade de participar de empresa júnior, entendeu? Então, eu nunca parei assim dentro da faculdade, naquela cadeira que eu queria estar lá presente, queria estar participando, envolvendo de alguma forma. Fui líder da turma, a formatura, eu fui o líder da formatura, então essa coisa eu busquei sempre para me posicionar. Aí vem a história final. Comece a se posicionar já dentro da faculdade. E eu acho que esse é o caminho mesmo. E vocês acreditam que chegou ao final do episódio? Eu Sério? tô ainda sem acreditar. Quando me passaram ali E dizendo... só são 10 minutos. Nem passou 10 minutos aí. Quando me passaram, eu falei, não, eu cheguei, fiz assim, não acredito nisso. Mas realmente é um tema riquíssimo. E Isso. abrangente. Isso. Importante, né? Porque todas as empresas, todos os profissionais precisam estar envolvidos nesse processo, né? Sim. Da liderança. E eu acredito que vocês trouxeram coisas muito importantes aqui. Por exemplo, a questão do pertencimento. Acho que você pertencer à empresa, se empresa. sentir pertencente à empresa. Isso é um passo gigantesco para você ter resultados ali muito bons, né? Me permita 2 segundinhos em relação a se sentir pertencente. É desde a entrada da empresa, quando você é apresentado em toda a organização, independente de ser estagiário, independente de ser um cargo aprendiz. operacional, tático ou estratégico. Então, as pessoas elas começam a se sentir pertencentes desde o primeiro dia dentro da organização. Perfeito. E continuar tendo esse sentimento, Isso. né? Agora, Que é fundamental. é base cultural. Tem empresas que não acreditam porque eles têm um direcionamento. E nada errado nisso. A gente está falando de ser inspirador, está Isso. falando de autoconhecimento, de processos que envolvam e que fique claro, né, os resultados, quais são os resultados que a gente quer que sejam alcançados. Deixar Uma claro busca isso. constante. Uma né? busca constante, constante, isso. né? Né? Isso. E o principal, que eu acho que vocês também trouxeram isso para a liderança do século XXI, fechando o nosso Isso. episódio, que não é só a questão da formação, né? Mas a questão comportamental. Você vai fazer, né, essa sintonia aí, vamos dizer aí, para você ter o profissional ideal para sua empresa, aliado à cultura da empresa. perfeito. Não é isso? É isso. Acho que E o mais ou exemplo, menos né? resumiria O isso, exemplo né? do líder, né, é muito forte, né? Essa questão de ser verdadeiro, né? Isso, que- Ser inspirador, transparente. transparente. Perfeito. Eu acho que esse é o caminho. Gente, eu acho que a gente vai ter que ter um episódio 2 aí. Porque Dois. realmente O dois. chegamos ao final. Já estou ali dizendo É. que acaba. Porque o poder do entusiasmo faz com que a gente queira falar mais. O tema né? é muito bom. É muito um bom. tema, eu também gosto. É um tema que eu gosto bastante também. Eu acho que ele é importante. E eu queria, a gente encerra geralmente o episódio com um brinde. Tá show. certo? Um brinde. Um brinde inspirador, né? Inspirador, né? E cheio de líderes. Sei Ah, de- Mais um episódio do Fala aí, Sesmac. Fala aí.